Soltou de novo. Oh, meu Deus. Olha os fios aqui parecendo, ó, tudo cagado. Vou gravar sem áudio mesmo. Olá, pessoal, tropa do Lame. Tudo bom com vocês? Eu sou o Dark. E, seguinte, recentemente eu estava lendo o nosso querido Anjinho. Mas não é só qualquer anjinho, é Anjinho Além, cara. Escrito e ilustrado por Max Andrade e Kaji Pato. E eu estou aqui para falar sobre isso nesse vídeo. Lembrando que isso aqui não é bem uma review, é mais eu falando um pouco da minha experiência e o que isso pode ser tão importante para a Graja MSP, que é tão reconhecida não só no mundo dos quadrinhos, mas sim um multiverso compartilhado do Maurício de Souza. Então realmente é uma experiência bem divina, mas a gente vai falar disso depois da vinheta, obviamente, né? E caso você esteja perguntando como é que eu consegui essa edição, bom, caso você acompanhe esse canal, você sabe que eu fiz um vlog lá na SP Comics 2023 e lá tava o Max Andrade. Então eu aproveitei e comprei esse quadrinho que ele tava vendendo lá. Foi um pouco carinho, mas vale muito a pena, né? A grossura é legal, a arte é legal e a qualidade para você ver que é realmente muito boa. A impressão foi realmente bem única, mas isso aqui já é papo para outro assunto de vídeo, tá? Então se vocês quiserem que eu fale um pouco mais da gráfica, comenta aí. Vai que sai alguma coisa interessante. Mas enfim, né? Antes de qualquer coisa, eu acho que é melhor eu explicar, né? O que seria Anjinho Além? Bom, como eu disse antes, essa história vai ser escrita e ilustrada por Max Andrade, mas está tendo um envolvimento com a pintura do Kaji Pato. E eu já quero deixar isso em ênfase, que a pintura desse mangá é algo magnífico de você olhar, sabe? É uma coisa fenomenal. Sério, o Kaji Pato se dedicou pra caramba nesse quadrinho, porque as cores são muito bonitas. Tudo bem, a arte em si também é muito legal. O próprio Max Andrade soube fazer uma arte que realmente agrada o olhar e também combina com o traço de Turma da Mônica, que não necessariamente é a Turma da Mônica. Olha pra esse anjinho, vai me dizer que ele não tem um design bem único só por causa desse quadrinho. Cara, é muito legal. E as cores do Kaji só reforça isso. Então, nossa, na qualidade de desenho, a gente tá muito safe. Parabéns pros dois. Mas enfim, eu diria que essa história é como se fosse um anjinho à origem. Sabe o anjinho, aquele personagem que da Turma da Mônica que não era muito relevante nas histórias, mas acabou sendo nesse mangá barra quadrinho, e eu vou te explicar por quê. Bom, essa história vai contar a história do próprio anjinho, né, que depois de ter acontecido algo bem específico, ele acaba ficando com muita raiva das ações e imprudências do próprio Deus, né, nosso Deus, e ele foi lá argumentar com um tal de anjinho também, no caso anjinho não, um próprio, como que eu posso dizer, auxiliar de um Deus antes de falar com o próprio Deus. E olha, eu quero deixar um ênfase nas expressões faciais desse mangá. Sério, eu acho que eu nunca vi nenhuma adaptação que deixa o anjinho do Turma da Mônica tão puto. Sério, eu acho que a última vez que eu vi isso foi numa animação bem antiga da Turma da Mônica. Mas aqui, eu nunca vi ele tanta, tipo, audacioso, nunca vi ele com tanto receio da vida, sabe? Você sente a fúria do anjinho nesse mangá. Eu vou te mostrar aqui agora. O próprio mangá, ele começa com essa artezinha falando do tema principal dele, e quando você vira a página, você se depara com essa maravilha aqui, e tem um anjinho muito putaço aqui. Caraca, você já pega a ideia do mangá só nas primeiras 3 páginas, e isso é realmente uma coisa que tem que se elogiar. Nem todo mundo consegue fazer isso, pelo menos não os novatos. Mas enfim, com isso, o anjinho acaba irritando Deus, ele acaba transformando o próprio anjinho numa espécie de ser humano e vai ter que passar por um teste que foi feito pelo próprio Deus para ver se ele é merecedor de voltar a ser um anjo aqui e defender a criançada, como sempre, né? E a gente vai acompanhar essa história na visão do anjinho mesmo, né? A gente vai ver ele passar por esse desafio, indo pra escola, conhecendo mais personagens, conhecendo mais amizades e assim por diante, né? A história vai se sucedendo, vai tendo seu clímax e chega numa parte que eu não pretendo dar muito spoiler, mas se eu soltar, me desculpe, porque realmente é uma história bem emocionante. E como que eu disse que é bem emocionante, eu quero deixar bem claro que eu acho que essa não é uma história para todo mundo. Se você tem gatilho ou coisa no gênero que se emociona muito fácil, eu não sugiro muito esse mangá, porque ele realmente é um mangá que emociona bastante. Ele realmente tem no laço um pouco mais dramático das coisas, e você não espera isso numa história da Mônica. Eu mesmo que não me emociono assistindo filme, lendo mangá, coisa do gênero, eu nunca chorei, eu juro pra você que eu nunca chorei, tipo, vendo algum filme no cinema ou assistindo algum anime, mas, cara, isso aqui me fez sentir umas emoções bem legais, cara. Não me chegou a me fazer chorar, mas me deu vontade de chorar, então eu acho que isso aqui já é um bom mérito, tá? Então, se você é uma pessoa bem, sabe, inquieta, não consegue segurar o choro, eu não sugiro muito esse mangá, mas se você gosta de um drama bem dramático e bem trabalhado, pô, só vai fundo, cara, você vai adorar. E como que eu disse nessa parte dramática, eu já quero dizer um pouco que essa história realmente tem um ar, tipo, meio infantil,
infantil, mas ao mesmo tempo um pouco mais adulto. Como que eu posso dizer assim? Tipo, ele começa muito simples, sabe? A gente tem a ideia, a gente foi apresentado pelo personagem e a gente vai seguir ele pelo seu objetivo. Só que com o passar das páginas, com o passar do capítulo, a paleta de cor começa a mudar bastante, sabe? Não bastante, sabe? Ah, é outra coisa. Ele começa a ficar um pouco mais dark, sabe? Eu sinto que a paleta de cor se sentiu de acordo com a audácia que tá aí na história. Tipo, a história tá felizão, a paleta de cor tá lá no nitidez no máximo, enquanto tá ficando mais séria, vai descendo a nitidez, as cores vão ficar mais escuras e isso acabou chamando muito a minha atenção, sendo bem sincero. Até que chega lá no final e fica mais feliz de novo, sabe? Tem um equilíbrio, tem um ciclo de tensão pra você ver o que vai mudar enquanto for essa. Então, realmente, é uma coisa que teve uma dedicação bastante, né? E outra coisa que eu quero deixar bem claro também é que nessa história não se destaca só o Anjinho. Tanto que depois o Anjinho tem que conhecer o Huberto e o Huberto vira a dupla dele pro resto do mangá. Pra ser bem sincero, foi muito legal. Não esperava que o Huberto ia estar aqui. Eu também não esperava que ia ter outros personagens nesse mangá. Tudo bem, né? Vai ter a turminha, né? Que, querendo ou não, é a cara da Turma da Mônica. Então, provavelmente vai ter a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. Então, eu já tava realmente esperando que eles iam estar nesse mangá. E eu realmente não fiquei surpreso quando eles apareceram. Sim, eles aparecem nessa coisa. Desculpa estragar um pouco. Mas, cara, ver eles do traço do Máquina Andrade foi realmente bem legal. Foi bem fofinho. Eu não sei se eu vou conseguir ilustrar o que eu tô falando aqui, por causa que o mangá não tem um digital, pelo menos não que eu saiba. Então, provavelmente vou ter que mostrar em formato de vídeo aqui mostrando pra vocês de dia, né? Porque agora eu tô gravando de madrugada. Mas, cara, é realmente bem legal ver esses personagens lá. Tanto que aparecem alguns personagens que parecem easter egg, tipo o próprio Cebolinha, só aparece o cabelinho em algumas páginas antes dele aparecer de fato de corpo inteiro. Então, realmente é um preparo pra você chegar nesse momento, é muito legal. Além da turma, também aparecem outros personagens, tipo o Louco, né? Que eu esqueci o nome dele, mas especificamente que ele aparece num quadro que o Huberto e o Anjinho estão andando. E até o próprio Maurício de Souza aparece nesse mangá, cara. Então, realmente é tipo umas coisas bem específicas, mas pra quem é fã, realmente é uma coisa que toca o coração, sabe? Eu mesmo, quando eu tava lendo essa história, não esperava que ia me tocar. Ia ser bem, tipo, normal. Achei que ia ser uma história infantil, ia ser uma história para ser do dia a dia. Eu não tenho problema ser esse tipo de história, mas eu não esperava que ia ser uma história dramática. Eu realmente fui pegado de surpresa nessa parte. Outra coisa que também quero elogiar é a quadrinização. Não é à toa, o Max Andrade já trabalha há muito tempo com isso, o cara é foda, patroa, não tem como dizer. Mas especificamente nesse mangá, eu vejo que ele tentou fazer uma quadrinização meio lenta. Cara, eu vou ser sincero que o começo da história foi bem lentinho, teve bastante diálogo, e isso não tem problema, tá? O meu problema é quanto que esse diálogo é irrelevante, mas aqui não é. Esse diálogo é mais para preparar a gente o que vai acontecer no futuro, o que acontece na cena lá do lago, os caras vão ter que se virar para acontecer. Inclusive essa cena eu quero falar mais pra frente, tá? Porque realmente é bem interessante. Então esse começo realmente foi um pouquinho lento, mas foi necessário, sabe? É isso que eu quero dizer. Porque, pra quem não sabe, o Anjinho fazer, tipo, voltar pro céu, ele tem que fazer um ato altruísta, tem que fazer um ato que realmente chama a atenção de Deus para ele voltar a ser merecedor das asas e tal, só Aurélio de volta, porque ele foi retirado. Daí, então, ele tem que agir como um ser humano normal, ele tem que agir como uma criança normal, ele tem os pais robôs, já que ninguém vai adotar ele nessa altura, sabe? E ele não pode resolver isso com um simples Deus Ex Machina, sabe? Ele mesmo comenta que ele não pode resolver as coisas simplesmente estalando os dedos. Então realmente é uma nerfada necessária para você conseguir aceitar esse personagem no momento H, sabe? Eu sinto que ele foi nerfado pra ser isso, sabe? Naquele momento, porque senão ia ser muito fácil. Ele ia chegar no desafio e fazer isso. E pronto, ganhava todo mundo. Ia ser muito sem graça, mas ainda bem que eles tiraram isso. Tanto que nessa história aparece uma gincana, e nessa gincana, uma espécie de gincana, né? Vamos dizer assim, porque não é um... Eu não sei explicar, mas é tipo uma culminância. Você já teve uma culminância na sua escola? Para quem não sabe, culminância é como se fosse um grande eventinho no meio da sua escola, onde que vários alunos iam cuidar de suas salas, montar de um jeito diferente, e daí então iam ilustrar para os pais, essas tipos de coisa. E eu já tive isso numa escola. Quando eu estudava, eu fazia bastante isso na época do ensino médio. E eu meio que me identifiquei um pouco isso que eu tava vendo. Realmente é bem legal, bem interessante ver a criançada fazer esse tipo de coisa. E ver a criatividade fazendo isso. E vendo que o Anjinho não conseguia fazer o que ele queria na hora, porque ele não sabia escolher se queria fazer teatro, música junto com o Humberto, né? Porque o Humberto não pode sugerir nada, ele não fala fazer o quê. Realmente bem interessante, porque daí depois aparece um personagem lá, que eu não vou falar o nome, que
que vai ser um ponto ápice para fazer o Anjinho ter aquele clímax, sabe? Pra sentir que ele tá avançando de vez, por causa que é tipo como se ele fosse um guia, sabe? Pro resto do personagem. É como se fosse a jornada do herói. A jornada do herói não tem aquele lá, começo da jornada, o herói é chamado pra uma aventura, ele recusa, ele tem, no caso, papo com o mentor, né, ou força misteriosa, e aqui ele tem o papo com o mentor. O mentor é esse cara aí, né, e ele vai ser bem importante, confia em mim. Quando você for ler, você vai entender o que eu tô falando. E daí o tempo vai, o tempo vem, eles vão trabalhando e tal, e com o tempo você vai vendo que as coisas estão ficando mais sérias, o Anjinho tá ficando um pouco mais puto do que o normal, ele tá ficando com muita raiva, sério, eu nunca vi o Anjinho tão com muita raiva nesse mangá. Cara, na moral, na capa aqui, ó, se você ver na capa, ele já tá com raiva, então ele fica com raiva tipo 80% do mangá. Não tem nem como, cara. Anjinho puta é minha nova Ai, cara, muito bom. Tanto que chega até uma parte que ele chega a explodir de raiva por ele não conseguir fazer isso. E isso que eu queria falar que é a parte do lago, porque chega uma parte onde que é o final do desafio, é a última chance deles conseguirem os pontos para conseguir passar e serem coroados, sabe? No caso, coroado não, serem considerados vencedores, mas aqui acontece que o Humberto tem um acidente, o Anjinho vai tentar resolver isso, mas daí do nada aparece outro personagem, resolve no lugar dele, ele fica com raiva disso e tenta se expressar nisso, xingando todo mundo. E essa parte é uma parte muito importante da história, porque eu me senti muito envolvido. Sério, pra vocês terem noção, a virada de página nessa parte da história é tão envolvente que eu não conseguia parar. Sério, eu tava me sentindo mais ou menos assim. Caralho. 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 Entende o que eu quero dizer? É realmente muito legal. A narrativa do Max me prendeu bastante nesse segundo ato do mangá. E tipo, eu sinto que esse primeiro ato foi muito lento, mas daí quando chega no segundo ato pra frente fica melhor a cada segundo, sabe? E outra coisa que eu quero elogiar também são as páginas duplas desse mangá, porque a gente começa a história justo com uma página dupla, sabe? Tudo bem que tem a primeira página, né, que é normal pra explicar as coisas, depois tem a segunda que é aquela ilustração gigante, legal. E depois, só no finalzinho a gente tem uma ilustração muito mais bonita, com o Anjinho tendo aquelas asas gigantes, muito bonita, com umas cores azuis, nossa, muito legal. E pra quem leu sabe a representante que tem isso, né? Tanto que eu não quero dizer nada, mas ó, quando você adquirir esse volume, né, você vai ver que no finalzinho tem um pouco da história, né, um pouco do Max explicando as coisas. Eu não vou conseguir mostrar isso agora, mas tem como ele explicou isso, como que ele foi montando a narrativa do personagem e tal. Ele pegando ideias junto com os criadores, eles criando thumbnail para a nossa querida capa do mangá. Então realmente é uma coisa muito feita por fã mesmo. Até a próxima página dupla aqui tá explicando como ele montou de um jeito muito legal, cara. Parabéns. Até as linhas de ação são bem bonitas, sabe? Eu sinto que eu realmente tava lendo um mangá e não um quadrinho vendo isso. Fora também o querido plot twist que no final acontece com o Anjinho, que ele explica por que ele tava puto desde o começo. Então, cara, eu não vou dizer aqui, mas se você quiser saber, vai ler esse quadrinho, cara, porque realmente é uma coisa que te pega de surpresa e pega no seu coração. Lembra daquele papo que eu disse que é uma coisa bem dramática? Então, quando você chegar nessa parte da história, você já vai entender que eu tô falando que é bem dramático. Personagens chorando, eu chorando junto, no caso chorando entre aspas, sabe? Eu tava chorando por dentro, mas, cara, realmente, é uma história bem cativante, bem legal e bem divertida, sabe? Eu não realmente tava com uma expectativa pra, tipo, esperar uma história dramática numa história do Turma da Mônica, sabe? Tudo bem, tem histórias dramáticas do Turma da Mônica, escrita pelo próprio Maurício de Souza, tipo aquela história da Terra sendo destruída, eu acho que é isso, não me lembro mais. Mas ver isso em formato de outra pessoa, no estilo artístico de outra pessoa, na escrita de outra pessoa, é realmente bem diferente, bem legal. Então, cara, se você quiser uma história que vai te emocionar do começo ao fim, que vai te preparar pro final, que é bem melodramático, então, cara, só vai, cara. Muito legal e pra você que é principalmente brasileiro, vai se identificar bastante, como eu me identifiquei, sabe? Porque, pra quem não sabe, eu sou católico. Tudo bem, você não precisa necessariamente ser católico pra aceitar isso. Você também pode ser evangélico, qualquer coisa. Não vou citar religião aqui, mas meio que eu me identifiquei bastante com o resto da história, não só por causa da minha religião, mas também por outros assuntos que eu vi depois do Anjinho. Então eu acho que eu acabei mais representando, eu acabei mais me respeitando, no caso não eu, mas respeitando esse personagem, porque a escrita dele realmente foi muito boa. Esse personagem eu acho que vai marcar depois, cara. Eu vou querer ler mais coisas do Anjinho depois disso, porque realmente é muito legal. E eu só quero dizer mais uma coisa também, que ele assinou também. Eu quero dizer, ó,
Pato Dark, Tropa do Lame, tamo junto, é isso. E tem desenho aqui do Anjinho, cara. Muito legal. Ô, Max, de verdade, muito obrigado. E obrigado por ter feito essa história. Então, resumindo aqui, é muito bom, vai ler, eu recomendo demais. Eu não vou contar o final, você vai ler e vai descobrir por si só e vai ficar surpreso tanto quanto eu, tá? Aproveita a leitura e seja feliz, tá? Enfim, gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava. Desculpa se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que tudo que eu precisava falar, eu falei aqui agora. Anjinho Além, eu acho que é só o primeiro passo, né? Tem outras histórias, tem uma da Turma da Mônica, quer dizer, Turma da Mônica não. Tem uma da Mônica que também tem um design bem diferente. Eu tô realmente muito curioso pra ver. Eu queria muito ler essa história. Pra quem quiser falar alguma coisa do gênero, eu vou deixar no link da descrição, tá? Porque realmente eu tô muito interessado em ver o resto dessas histórias feitas por outras pessoas e com um estilo de arte diferente que não tá acostumado com a Turma da Mônica. Tudo bem, a arte do Maurício Souza é legal, é divertido, mas eu queria ver outras pessoas fazendo isso e o Max abriu portas pra isso. Não só ele, como o Cara de Pato e o resto da time do Gash MSP. Então parabéns pra todo mundo, palma. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que isso é só minha opinião e eu quero que vocês aproveitem também, tanto quanto que eu aproveitei, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra você ficar ligado quando eu vou aqui por diante. Enfim, eu acho que eu vejo você na próxima metade do espectador. Falou!